Versículo 4, Jesus diz: pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Veja só o que Jesus diz. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. E os põem sobre os ombros dos homens. É isso que eles estão fazendo. Atam fardos e pesados, difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Criam regras, ensinos, doutrinas, leis pesadas. Proíbem aquilo que Deus não proíbe. Colocam sobre o povo de Deus um peso. Jogam sobre os ombros dos homens, sobre a igreja de Cristo, um peso que Deus não colocou em ninguém. Proibindo o que Deus nunca proibiu. E Jesus diz mais: entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo querem movê-los. Jesus está dizendo que eles estão colocando um peso que Deus não colocou. Eles estão colocando regras que Deus não colocou em ninguém. Que Deus não colocou. Criando normas e regras que Deus nunca mandou colocar para ninguém. Nunca. Mas eles estão tratando como se fosse colocado por Deus. Não pode isso, não pode aquilo, isso, outro, e aquilo outro. E a pergunta é, onde na Bíblia Deus está proibindo essas coisas? Onde Deus está colocando que tem que fazer isso ou não fazer aquilo? Nós temos vários exemplos dessas regras absurdas, dessas leis absurdas, desses pesos absurdos que são colocados sobre a igreja, mas que não tem fundamento bíblico nenhum. Deus não está pedindo que não faça isso. Ele não está mandando que faça aquilo. São pesos, fardos que são colocados pelos mestres sobre o povo de Deus. Mas o interessante é que além deles colocarem fardos que Deus nunca colocou sobre os homens, olha o que Jesus diz no final do versículo 4. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nós não precisamos pensar muito para nós vermos regras que foram criadas e que não têm base bíblica nenhuma. E que você fica se perguntando, por que estão proibindo isso? E aí nós colocamos até aquela velha frase, né? Isso não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver porque não está proibido na Bíblia. Não tem versículo nenhum. E, gente, tudo que eu falar, se não tiver base bíblica, não serve. O que eu penso não serve. O que eu digo não serve. Tá? Você tem sempre que acompanhar os ensinamentos bíblicos. Agora mesmo você tem que estar acompanhando com a Bíblia, que é para você ver e conferir mesmo se o que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus ou é só meu pensamento. Se for só o meu pensamento, você não tem obrigação nenhuma em seguir. Jogue no lixo a minha opinião, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Você tem que acreditar nessa palavra. O que está escrito aqui é que é a verdade. O que eu falo, se não for a palavra, não serve para nada, a não ser para jogar no lixo. Assim como essas leis que são criadas também, leis que são abusivas, fardos que Deus não colocou, jogue no lixo também porque não serve para nada. Apenas para dificultar a vida das pessoas, apenas para dificultar a caminhada das pessoas. É só para isso que serve, porque não serve para outra coisa. Para santificar, não serve. Não serve. Vamos citar alguns exemplos? Vamos aqui. Vamos citar alguns exemplos aqui de muitas leis aí que são criadas e de fardos que estão sendo atados e jogados sobre os homens. Proibir tipos de roupas, como se fosse pecado usar aqueles tipos de roupas. Eu estou falando do seguinte, irmãos, vamos ser sinceros, se a gente entra num acordo, gente, vamos usar esse padrão aqui, para ficar mais legal, mais todo mundo padronizado, é uma coisa. Mas tratar esses tipos de vestes como se elas fossem cristianismo, e dizer que se usar bermuda, camiseta, se cortar o cabelo, se usar maquiagem, se fizer é pecado, gente, isso é brincadeira. Para não dizer outra coisa, né? Isso não tem fundamento bíblico. Não tem. Se tiver, você pode deixar aqui abaixo dos comentários e você diga, Evandro, está aqui a base bíblica que você está mentindo,
você falou aí está errado, você é livre para você falar. Você pode falar, você pode comentar o que você pensa aí, não tem problema nenhum. Agora venha com base bíblica, por favor. Senão, eu vou ler seu comentário, vou respeitar a sua opinião, mas vai ser só a sua opinião. Desculpa, não serve, não tem base bíblica para mim, não serve, não serve. Então, a questão é, se nós vamos criar, vamos padronizar, ok, bonito, legal. Mas dizer que se não usar assim, está pecando, isso é loucura, gente. Isso não tem fundamento bíblico. Isso nem é doutrina. É doutrina de homens. E Jesus disse que teriam muitas doutrinas nos últimos tempos, doutrinas de homens, de espíritos enganadores, mas não é doutrina bíblica. Usar bermuda, calça comprida, vestido, o que nós temos? Um limite do que usar, como usar, no local que vai usar é diferente, né? Eu vou estar gravando um vídeo sobre essa questão particular de roupas mais à frente. Vamos voltar para o texto aqui para a gente não sair muito. Embora esteja dentro desse versículo de número 4, os fardos pesados, né? Proibindo o que Deus nunca proibiu, colocando no povo aquilo que só vai dificultar mesmo a vida das pessoas e que para nada serve. Para nada serve. Se servisse, Deus teria colocado aqui. Não colocou, não serve. Como eu disse, comente aí abaixo, fale o que você pensa e coloque um versículo bíblico, porque senão a sua opinião vai ser só a sua opinião, só o seu achismo, tá bom?